Olá, hoje 30 de dezembro de 2016. O Procon, órgão de defesa do consumidor, dá dicas para quem gosta de comprar pela internet. Para orientar o consumidor a ser mais consciente e aproveitar as facilidades das compras online, a Fundação Procon São Paulo conta com um guia de comércio eletrônico com informações sobre lojas virtuais. O internauta também vai encontrar informações sobre os direitos do consumidor. O guia ainda conta com uma lista de sites a serem evitados. Os interessados podem acessar o site, que é procon.sp.gov.br/pdf/guia de comércio eletrônico.pdf. Vamos saber agora dos destaques desta edição. Plantio de árvores e entrega de medalhas em homenagem aos atletas e dirigentes da Confraternização Desportiva Internacional Nikkei. SOS Racismo faz reunião com empresários da área para discutir e promover o setor de beleza étnica. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. – 2017 deve marcar a retomada do crescimento mundial. O assunto foi discutido aqui na Assembleia Legislativa durante o Fórum Internacional de Negócios Brasil-China. O governo está revendo as relações com a China, maior parceiro comercial do Brasil. Hoje, a China é o principal destino das exportações nacionais e o maior fornecedor de bens estrangeiros. Em 2015, ela representava 18,3% do comércio nacional. Apesar dos números, a exportação para a China continua limitada a pequenas quantias de commodities, como a soja, o aço, o petróleo, representando até 75% das vendas nacionais. Nós estamos num momento de mudança do cenário mundial. Tanto a nível geopolítico, como geoeconômico, como político, enfim. A entrada do novo presidente Trump nos Estados Unidos pode trazer profundas mudanças no relacionamento atual. Claro que o governo brasileiro tem um papel importante, está negociando, e eu acho que a negociação é extremamente importante a todos. E eu desejo êxito nessas negociações. Não porque os governantes estão se entendendo, mas é que eles abrem oportunidades para que a classe empresarial dos dois países, para que os trabalhadores dos dois países, para que o mundo possa vencer através do livre comércio e trazendo a paz no mundo. Porque a única forma de você ter a paz mundial é através do comércio mundial entre as nações. O Brasil quer mudar isso e ampliar os negócios. Para os próximos anos, o governo vai assinar 9 acordos comerciais com a China em setores como agricultura, aviação e logística, incluindo um projeto de 3 bilhões de dólares na área de siderurgia. A Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu o Fórum Internacional de Negócios Brasil-China, Perspectivas para 2017. O evento reuniu autoridades da área de comércio, finanças e negócios. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e nada melhor que trazer para a Assembleia, já que é um plano da Ordem dos Parlamentares do Estado de São Paulo, fazer esse fortalecimento das relações do Brasil com a China dentro do Poder Legislativo. O encontro foi apoiado pelo deputado Jogiato, do PMDB. Nós temos mais de 23 milhões de subemprego, de brasileiros que têm subemprego. E o Dr. Michel Temer, o presidente da República, fala na travessia tão difícil. Uma herança como esta, nem eu gostaria de receber como presidente da República se um dia fosse. Mas o Dr. Michel Temer tem um compromisso e essa travessia não é dele. Essa travessia é do povo brasileiro, é de todos nós. E esse fórum internacional vai ajudar muito, acredito eu, porque a China é a grande parceira. A China é a grande consumidora. A China precisa da matéria-prima que nós temos. A China não tem. A China não tem minérios como nós temos. Recursos naturais, soja, açúcares, tantos produtos que nós produzimos. E a China precisa. Ela sente fome, sente necessidade. Então é a nossa grande parceira. Economistas receberam a medalha ministro Celso Furtado numa sessão solene aqui na Assembleia Legislativa. A medalha, instituída em 2012, é oferecida pelo Conselho Regional de Economia de São Paulo aos profissionais da classe que realizaram trabalhos em prol da sociedade
ou da profissão de economista. Essa homenagem da Assembleia é mais um reconhecimento da profissão e do trabalho do economista, que o economista pode ajudar muito para a nação. A homenagem leva o nome do ministro Celso Furtado, economista cassado em 1964 e exilado no país, considerado um cientista social ao estudar o subdesenvolvimento. Desde que foi criada, cerca de 200 nomes, com mais de 30 anos de carreira, foram condecorados. Para mim foi uma surpresa agradável. Ser lembrado pelo Corecon, eu me formei há mais de 50 anos, né? Na solenidade, os economistas admitiram a difícil missão que tem pela frente em tempos de crise. O Banco Central criou alguns produtos, pequenos clipes, mostrando para o consumidor como é que ele devia se conduzir diante dessas adversidades do mercado. E aí nós temos trabalhado em cima desses clipes e montado comentários em cima do clipe para que a população entenda o que é o consumo consciente, não usar a emoção na hora de comprar para criar uma dívida. Então estamos fazendo um trabalho nessa linha e com um ABC da economia, sem muitos termos técnicos, falando o arroz com feijão, para que a população possa entender e assim também fazendo a nossa parte para colaborar, para que ela diminua esse nível de endividamento que é muito perigoso. 60% é um nível altíssimo de endividamento, né? Então a gente está trabalhando no sentido de reduzir esse nível. O deputado Ed Thomas, do PSB, autor da iniciativa, destacou que os governos erraram na avaliação da situação econômica do Brasil, por não ouvirem os economistas. A gente tem que sempre ouvir um economista. A verdade é dura, ela é fria, os números não mentem, né? Esse aviso realmente foi dado. Agora, esse ano em particular, muito difícil. Os números são alarmantes, muito tristes, né? Tem um impacto no bolso da população. Essas pessoas que sofrem mais, o trabalhador, né, que vai pagar por essa conta realmente que não fez. Por quê? Porque nós tivemos uma economia, sabe, de falta de vergonha, nós tivemos economia de caráter, nós tivemos economia de afazeres políticos com uma obrigação que deveria ser feita e gerou toda essa situação do nosso país. Nós já vivemos muitas crises. Nós vamos superar, com a ajuda, com certeza, desses economistas. É ouvir e fazer. Plantio de árvores e entrega de medalhas marcaram um evento aqui no Parlamento Paulista, em homenagem aos atletas e dirigentes da Confraternização Desportiva Internacional Nikkei. No jardim da Assembleia Legislativa de São Paulo, 2 mudas de cerejeiras foram plantadas. Outras 13 já crescem no mesmo espaço. Representantes de entidades e o deputado estadual pelo PSDB, Hélio Nishimoto, ajudaram no plantio e descobriram a placa. Aqui na Assembleia Legislativa, o presidente nos permitiu e foram plantadas 15 cerejeiras. E que o ano de 2017 já receberá então as flores. Vai ficar assim, a Assembleia vai ficar mais bonita, né? No período da florada, nós teremos 15 cerejeiras aí, possibilitando a gente de desfrutar dessa beleza que são as flores da cerejeira. As mudas vieram da Federação de Sakurai IP do Brasil. A gente estamos cultivando essa mesma variedade e aumentando também o número de mudas, e hoje chegamos mais ou menos uns 4.200 pés de mesma variedade. As comemorações e homenagens à comunidade japonesa continuaram do lado de dentro do prédio. Aqui o foco é reconhecer o desempenho de descendentes naquele que é considerado os Jogos Pan-Americanos Nikkeis. Quando o Brasil é representado pelos filhos, netos, descendentes de japoneses e participa de uma competição com todos os outros países da América e ganha de 9, 7 medalhas, e quando nós temos aqui um deputado descendente da comunidade japonesa, que é o deputado Hélio Nishimoto, deputado brilhante e deputado vice-presidente da Comissão de Esportes, é claro que a gente tem que fazer uma homenagem, e é por essa razão que, tendo tantos eventos nesta casa acontecendo nesta data e neste horário, o presidente optou por esse pela sua importância. A iniciativa é do deputado pelo PSDB, Hélio Nishimoto.
A gente que gosta do esporte, estimula a prática desportiva e fazendo parte como vice-presidente da Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa, a gente não podia deixar de homenagear esses atletas descendentes da comunidade Nikkei que foram participar desse grande evento internacional, né, de toda a América Latina, onde o Brasil, com o grupo que foi até lá, participar de 9 modalidades esportivas, trouxeram então a premiação de 7. Um minuto de silêncio foi pedido em memória das vítimas do acidente com a delegação do time da Chapecoense, onde mais de 70 pessoas morreram. Em seguida, os hinos do Brasil e do Japão. A 22ª edição da Confraternização Desportiva Internacional Nikkei aconteceu em setembro deste ano no México. O campeonato reuniu 600 atletas de 10 países americanos. O Brasil foi a maior delegação, ficou em primeiro lugar na classificação geral e trouxe para casa 141 medalhas. Um a um, todos os representantes de modalidades foram presenteados com uma placa. Para nós, atletas, dirigentes, ter esse reconhecimento que nos foi proporcionado pelo deputado Hélio Nishimoto é gratificante. Os componentes da mesa também receberam medalhas. Para nós é um motivo de muito orgulho, né? Observar que os nipo-brasileiros representam este país, né? com bandeira brasileira. Participa na competição internacional, né? Representando este grande país. Orgulhosos, os jogadores do atletismo posaram para a foto e esbanjaram satisfação. A gente se preparou o ano todo, né? E teve a seletiva no Intercolonial no meio do ano, que tem todo ano, mas às vezes, no caso desse ano, foi seletiva para o México. Previsão do tempo para amanhã, sábado. São Paulo, o tempo será nublado com possibilidade de chuva. A temperatura deve chegar aos 27 graus. Campinas, sol entre nuvens pela manhã. À tarde e à noite pode chover, hein? A máxima prevista é de 30 graus. São José dos Campos, sol entre nuvens, deve chover. A máxima aumenta e deve chegar a 26 graus. Sorocaba, nuvens ao amanhecer, há previsão de chuva, os termômetros devem atingir os 29 graus. Ribeirão Preto, dia com sol, algumas nuvens, pode chover também. A temperatura chega a 28 graus. Frente Parlamentar de Enfrentamento à AIDS realiza um encontro para debater o transporte gratuito para portadores do HIV. Um instante só. A Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, formada por 93 mil homens e mulheres, foi homenageada aqui na Assembleia Legislativa. Policiais que dedicam suas vidas a proteger a sociedade foram reconhecidos pelo trabalho. O hall monumental do Palácio 9 de Julho virou moldura para dezenas de fotos de integrantes da Corregedoria da PM, os homenageados pelo mandato do deputado Coronel Camilo, do PSD. A antiga patrulha disciplinar ostensiva, hoje Corregedoria da PM, nasceu em 1950, portanto, completa 66 anos e foi homenageada com sessão solene, presidida pelo deputado Coronel Camilo, do PSD. A galeria estava lotada com os chamados boinas azuis. O papel da Corregedoria é importante exatamente para manter uma instituição de policiais íntegros, policiais devotados com a atividade, mas, acima de tudo, dentro da legalidade, cumprindo as leis, fazendo cumprir as leis, que é o papel nosso inserido nas questões de segurança pública. O deputado e os convidados da mesa prestaram homenagem aos policiais militares com a Láurea de Mérito Pessoal em 1º grau. A gente não pode deixar, nesses momentos, né, de homenagem, a família de fora. É importante, né, o policial militar ele se sente valorizado quando é possível que a sua esposa, que o seu filho, que os seus pais possam vir até um evento como esse, uma casa como essa, gloriosa como essa, e presenciem, né, o prestígio que nós estamos recebendo hoje aqui, a homenagem. O deputado Coronel Camilo fez questão de entregar pessoalmente os certificados àqueles policiais que estão deixando a ativa pelos relevantes serviços prestados.
Com o neto no colo, Edécio Bispo foi um deles. Eu passei minha vida inteira dentro da Corregedoria da Polícia Militar e hoje ter o privilégio de receber uma homenagem na Assembleia do deputado Camilo, o senhor corregedor, familiares e todos aqueles que servem a Corregedoria, é selar minha carreira com chave de ouro. Ele também explicou o significado do braçal DPM. A origem do braçal da DPM, ele vem do latim e do grego, datum perficiemus munus. Significa missão dada, missão cumprida. O deputado falou da satisfação em prestar homenagem aos que contribuíram com o tempo de serviço para uma instituição defensora da democracia. Vale ressaltar o grande trabalho da Corregedoria de São Paulo, né? Porque ela há muito tempo faz o saneamento, o que deixa a instituição defensora do cidadão, defensora da democracia. Podem às vezes criticar uma atitude ou outra ali, mas a grande maioria do trabalho feito, né, desse trabalho desenvolvido pela Polícia Militar, tem aí o dedinho da Corregedoria, deixando uma instituição sadia, com hierarquia, com disciplina, trabalhando sempre pelo bem do cidadão. Direito ao transporte público gratuito para portadores do HIV. O assunto foi debatido pela Frente Parlamentar de Enfrentamento à AIDS aqui no Parlamento Paulista. Silvia convive com o HIV há 22 anos. Eu era casada, uma relação estável de 14 anos, isso em 93. Meu marido começou a ficar doente e entre vários exames a gente fez o exame de AIDS, né? E ele estava já com várias oportunistas, ele faleceu de tuberculose em 96. E aí, em 1997, eu já entrei para o movimento de luta contra a AIDS, para aprender a viver com HIV, a princípio. E depois eu fui ver a importância da gente falar para as outras pessoas sobre prevenção e não preconceito. Ela está bem, mas explica que quem enfrenta a doença precisa, além da medicação, fazer fisioterapia por causa da perda de massa muscular, passar com psicólogos, ser atendido pelo sistema social e ainda fazer atividades em grupo. Muitas dessas pessoas estão aposentadas com um salário mínimo. Então, não dá para você tirar de um orçamento de menos de R$900, R$300 por mês, pensando que a nossa condução é R$3,80, né, metrô e ônibus, para as pessoas fazerem os acompanhamentos necessários. Silvia veio à Assembleia Legislativa de São Paulo para participar de uma audiência pública com o objetivo de discutir a necessidade do transporte público gratuito para pessoas soropositivo. No início de 2016, a Justiça suspendeu a isenção da tarifa no transporte do metrô e trens da CPTM para soropositivos. E o Estado, infelizmente, deputado, eu sei que é questão financeira, né, que deveríamos ter, mas o Estado não tem dinheiro para pagar isso. Precisa-se fazer um levantamento de realmente, de qual que vai ser esse custo para realmente você falar que você não tem esse recurso, esse dinheiro disponível. Os levantamentos que a gente tem do número de pessoas que fazem atendimento é um número muito baixo, perto de qualquer outra isenção tarifária que o governo fornece. Então, não dá para aceitar esse argumento muito raso que a Secretaria de Transporte Metropolitano trouxe, que não tem recurso, sendo que não tem levantamento desse dado. A doutora Maria Clara Giana, coordenadora do Programa Estadual DST HIV/AIDS da Secretaria Estadual de Saúde, falou da importância desse transporte. Não é uma discussão tão simples, mas é muito importante. A gente tem aí uma questão, é que as pessoas que vivem com HIV, independente de terem doença, elas precisam estar nos serviços de saúde, elas precisam de ter acesso aos medicamentos antirretrovirais, elas precisam, para o seu bem viver, continuarem em acompanhamento com a gente. E a gente percebe que uma parte importante das pessoas que vivem com HIV não estão nos serviços de saúde e isso é em decorrência da dificuldade de transporte. Essa audiência pública é uma realização da Frente Parlamentar de Enfrentamento às Doenças Sexualmente Transmissíveis, HIV/AIDS, e é coordenada pela deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, que sugeriu que as secretarias de Saúde, Transportes e Ação Social se unam para garantir o benefício de gratuidade nos transportes públicos para este grupo no estado de São Paulo. A audiência pública vai gerar um relatório que será enviado ao governador do estado, Geraldo Alckmin. Nós temos uma noção, mais ou menos, de umas 150 mil pessoas que precisam desse tratamento. Então, esse relatório, após essa audiência pública, nós vamos encaminhar ao governador, né, e às secretarias pertinentes para que nós possamos, em conjuntos, encontrar uma solução para
que essa isenção tarifária seja uma realidade do movimento. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos, o dia será nublado com possibilidade de chuva, principalmente no período da manhã. A temperatura máxima é de 28 graus. São José do Rio Preto, sol entre nuvens pela manhã, possibilidade também de chuva com trovoadas. Temperatura chega a 32 graus. Mogi das Cruzes, o dia começa com sol, muitas nuvens. No decorrer do período, possibilidade de chuva. A máxima é de 29 graus. Piracicaba, sol com algumas nuvens pela manhã, pode chover também durante o período. A temperatura é de 30 graus. Mais um intervalo e na volta você vai saber de dicas para garantir a troca, né, do presente de Natal. Voltamos já. Terminada a festança do Natal, é hora de guardar os presentes ou aqueles, né, que não serviram ou não agradaram. É o momento de trocá-los. E o comércio comemora essa segunda chance de faturar um pouco mais. O consumidor tem de ficar atento para não ser enganado. Mas e quando o que ganhamos não serve? Fica pequeno, fica grande ou simplesmente não é exatamente o que a gente queria? O que fazer? Nessa situação é importante a gente lembrar que por liberalidade o mercado muitas vezes troca sim. Mas é preciso verificar se realmente tem essa informação ou na nota fiscal ou até na própria etiqueta do produto. Tem que perguntar, quando compra, como é que é feita a troca se o presenteado não gostar. Isso, perfeito. Então sempre perguntar e também se tem alguma limitação, como por exemplo o período de troca. Percorremos a rua 25 de março, principal centro de compras popular de São Paulo. Por aqui circulam consumidores de todo o estado e logo aparecem casos infelizes de tentativa de troca. Na hora que eu fui trocar, eu não fui orientada e não tinha troca. Não existia opção. Não existia opção ou de produto ou não trocava mesmo produto. Nós estamos aqui com a supervisora institucional da Proteste. O que ela faz numa situação como essa? Não tem nem a opção. O comerciante não deu nem a opção, né? Olha, o problema é o seguinte, é bom a gente esclarecer que se o produto apresentar algum tipo de problema, o que a gente popularmente fala defeito, a empresa tem o dever, tá, ou de consertar o produto ou então de trocar. Ou devolver o dinheiro. Então isso é pela lei, pelo Código de Defesa do Consumidor. As dúvidas não param. Consegui trocar, mas não troquei pela mesma coisa, não tinha mais a opção. Aí eu acabei pegando outra coisa. Foi um presente que você ganhou? Sim. E o que você ganhou? Por que você não ficou com o presente e quis a troca? Ah, foi uma blusa, não serviu, não gostei também. Não ficou boa? Não. Não ficou boa no corpo? Não. E aí quando você chegou não tinha mais opção parecida? Não tinha. O que você acabou levando? Aí eu peguei outro sapato, um vestido. Pagou a diferença? Paguei a diferença. Quando o senhor, por exemplo, ganha uma roupa, experimenta antes de tirar a etiqueta? Sim. Porque você tira a etiqueta? Porque se não servir, a gente é pequenininho, né? É pequeno, então precisa experimentar antes, se serviu, se não. Servindo, a gente volta, ou mesmo dá o presente da loja, a gente vai lá procurar a troca. Nunca teve problema. As lojas que o senhor compra sempre trocaram, sempre fizeram tudo que tinha que fazer, cumpriram a parte dela. Não tive problema. Olha, é importante, né? Porque às vezes o consumidor acaba esquecendo disso, tira a etiqueta, às vezes tira até, dependendo do produto, por exemplo, como um CD ou então um livro, às vezes eles colocam aquele celofane e colocam também uma etiquetinha que é como se fosse para lacrar o produto. Se o consumidor tira isso, depois não consegue trocar. Então, às vezes o presenteado até gostaria de trocar, mas não consegue. Então, é muito importante a gente observar esse tipo de situação. Aproveitar liquidações também requer atenção especial. Ganhei uma camiseta de outlet e aí eu não conseguia trocar. E aí só meu amigo conseguia trocar, mas eu acabei ficando com ela mesmo. Tamanho diferente, tamanho maior, mas eu fiquei. Uso para dormir. Você foi lá, procurou e disseram, não, outlet, é promoção. Não dava nem para você pagar nada? Não dava. Infelizmente não. Eles disseram que simplesmente a outlet não troca. Não troca. É complicado, né? Se o estabelecimento não aceitar trocas de jeito nenhum, o jeito é... Prefiro não comprar, porque se você vai dar de presente, não é justo uma pessoa receber uma coisa que não possa... Ela vai gastar um dinheiro e a pessoa não vai usar, não vai poder usufruir daquele presente, né? Não adianta nada, né? É, isso é verdade. Então, quando o lojista diz que não troca, a senhora não faz a compra? Não compro, não faço a compra. Por isso que a gente fala, olha, se comprou e acontecer esse tipo de situação, por isso que é bom sempre pegar a notinha fiscal, né? Porque aí demonstra que comprou naquele estabelecimento e se não conseguir resolver,
tem que ir no órgão de proteção ao consumidor para reclamar. SOS Racismo. O Departamento da Assembleia Legislativa fez uma reunião com empresários da área para discutir e promover o setor de beleza étnica. A Silmares virou empresária há menos de 7 meses. Só tem 27 anos e enxergou uma oportunidade no segmento étnico de cabelos. Você está junto com um monte de gente também nesse segmento, então você tem aquela questão também de você, às vezes, não tem um patrocínio, você não tem aquela pessoa que um grande fornecedor te ajude com a mercadoria, entendeu? Com a gente que está começando agora, com aquelas que já estão lá, que são as maiores, que já têm esse acesso. Que às vezes as clientes perguntam de um produto que a gente, às vezes, para você conseguir, você tem que desembolsar uns 10 mil reais para você ter esse produto. Mesmo assim, a gente vai, né, no dia a dia, a gente vai lutando aí, pegando um pedacinho aí do espaço. Silmares não é a exceção. Os negros e jovens já são a maioria dos empreendedores brasileiros. Isso mesmo. Entre 2002 e 2012, o número de pessoas negras à frente dos negócios aumentou em 27%. Ainda segundo o IBGE, 50% dos empresários são afrodescendentes, 49% brancos e 1% pertence a outros grupos populacionais. O SOS Racismo é uma unidade administrativa que tem que receber as reclamações de abuso de igualdade racial, tem que fazer cursos, tem que incentivar a cultura, tem que fazer representação. É uma unidade onde representa o negro dentro da Assembleia Legislativa. Mas não só o negro, aqui a gente trabalha com o índio e a gente também tem questões judaicas, mas o pessoal procura bem pouquinho, e brancos e todos, mas o foco principal é atender as reclamações de racismo aqui dentro do SOS. Não, a gente recebe aqui dentro do SOS, mas é lá fora. É do Brasil inteiro. O SOS Racismo, Departamento da Assembleia Legislativa, com o apoio do primeiro secretário, deputado Enio Tato, do PT, reuniu empresários da área para discutir e promover o setor de beleza étnica. Eles estão se preparando para a maior feira de cabelos do país, que acontece em abril de 2017. A gente está aqui com o SOS Racismo, que é um órgão representativo, a qual a gente tem uma estima muito grande, porque nos representa diretamente, para fazer o lançamento do projeto Empreendedor de Beleza Afro. Né? Nós estamos com um grupo de profissionais da área da beleza, iniciantes, semi-iniciantes, pequenos empreendedores, que já há muito tempo vem lutando para fomentar e divulgar e promover o trabalho afro no segmento de beleza. Isso faz parte do projeto de inclusão social que a gente tem, né? E é uma atividade que a gente tem um carinho muito grande para desenvolver, porque são pessoas que a gente conhece da comunidade e que estão dentro do contexto da história do negro também no Brasil, que são frutos, né, do trabalho que a gente já desenvolve aí durante esses 25 anos, que hoje estão atuando no segmento e que vão representar a comunidade negra nessa feira da Hair Brasil, que é a maior feira da América Latina. Previsão do tempo para amanhã, sábado, em mais cidades do interior do estado. Em Franca, sol com aumento de nuvens pela manhã. A possibilidade de chuva a qualquer hora da tarde também à noite. A máxima atinge os 31 graus. Bauru, dia de sol com nuvens durante o período. A possibilidade de chuva à tarde também à noite. Temperatura chega a 32 graus. Limeira, sol entre nuvens pela manhã. A possibilidade de chuva. Tempestades isoladas. A máxima é de 27 graus. Marília, dia começa com sol entre nuvens, mas há possibilidade de chuva durante o período. A máxima é de 31 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo na segunda-feira, 2 de janeiro de 2017. Um feliz ano novo para você e até lá.